Bom, hoje é dia 22/10/2025. Estamos aqui com mais um Nepocast. A ideia do Nepocast é trazer para as pessoas as ideias da Escola Bigodais. É um núcleo de pesquisa avançada em ciência da inovação. E a ideia da escola é desenvolver narrativas, teorias sobre o novo cenário para ajudar as pessoas a entenderem com eles. Aninha chegando. Pam, 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 pam. Oi, dona Ana. Oi, boa tarde. Desculpe aqui que eu estou com um problema aqui no plano de saúde, reembolso. Eu fiquei aqui quando vi já tinha entrado. E não estava Tranquilo. entrado. Tudo bem, Tereza? Tudo bom aí com você? Então, estamos aqui com o Nepocast. Estamos aí, para mim é muito importante o Nepocast, porque não só a gente está disseminando as ideias da escola e a gente faz um trabalho de disseminação, como também é importante para a gente poder ter uma série de ideias para a gente trabalhar semana que vem no que a gente conversou aqui, melhorando aí as conversas. Tudo bem? A Aninha já mexeu, já mudou? Já está em outro... Estou vendo que a casa é bonita, tem um sofá bonito, tem uma escada, né? Segundo andar, um sobrado. Eu escolhi o Quase melhor a casa lugar do eu, aqui né? para a iluminação, para É quase a casa do eu. a gente fazer esse podcast. Não estou bem no porão, mas estou no quintal, com fundo aqui no Google Meet para poder dar uma aprumada melhor. Mas bem em homenagem mesmo ao tema de hoje do nosso podcast. Aqui não tem porão, mas tem quintal, né? Se a gente puder considerar. Maravilha. E tudo bem, Tereza? Tudo bem, estamos aqui. Vamos começar mais um dia. Tem umas coisas interessantes, né? Aí vamos entrar no primeiro tema. Hoje, conversando ontem, eu tive uma reunião aqui com uma pessoa bem interessante aqui, é o principal empresário aqui de tecnologia do Estado, talvez, do Rio de Janeiro, né? A maior empresa de tecnologia aqui do Estado, que por acaso fica aqui em Teresópolis. Tive lá com ele e e aí falei um pouco, né? Apresentei o nome mudou, vocês vão ver o áudio para frente. Uhum. Eu estou chamando de fórmula estrutural. Se eu não me engano, foi a fórmula estrutural da sociedade humana. Não sei se foi isso, não. Fórmula estrutural. Basicamente isso. Que é aquela fórmula que a gente chegou aí nesse último mês, né? Que é S igual a D sobre C, mostrando que a sociedade humana ela se desequilibra quando ela aumenta a população e ela precisa se reequilibrar descentralizando, distribuindo decisões e participação das pessoas na sociedade. E aí o que eu conversei com ele, que foi bem interessante, foi que, de maneira geral, as pessoas têm uma fórmula na cabeça para tomar decisões de longo prazo, querendo ou não, a pessoa tem uma fórmula na cabeça dela. Se você entrar, por exemplo, nos cursos de administração, nos cursos de direito, nos cursos de psicologia, todos os cursos de educação, aí estamos aqui falando de educação, a fórmula que tem na cabeça das pessoas é uma fórmula tipo assim, quando muda a economia, muda a sociedade, quando a sociedade altera a política, muda a sociedade, a pessoa está mais ou menos nessa vibe. Não passa na cabeça das pessoas que o aumento populacional vai desgastando o sistema. Não passa pelas cabeças das pessoas que o sistema ele começa a se renovar quando vem uma nova mídia. E quando vem a nova mídia, a gente vive uma revolução descentralizadora. Não passa isso. A fórmula estrutural que a gente tinha na cabeça da gente, que nós fomos educados nos cursos de graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, pós-doc, tudo essas coisas todas estão erradas. É o aprendizado que a gente tem que ter com esta revolução que a gente está vivendo. E aí eu falei para ele, ou muda a fórmula,
Ou a gente apresenta a nova forma e a pessoa entende a nova forma, ou ela não consegue pensar no longo prazo. A pessoa fica tentando adivinhar. É a nossa percepção. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham disso? A pergunta é, faz sentido ou o Nepô tem que ser internado no manicômio e tomar os remedinhos? Ana, fala você, começa você. Faz total sentido, assim, né? Porque a gente percebe como cada vez mais as tecnologias, a forma de se relacionar, né? Não apenas sob o ponto de vista da influência tecnológica nas relações no comportamento humano, mas até interpessoalmente. As pessoas, elas se transformaram, né? E quando a gente fica ainda adstrito aos modelos, né, do passado, por assim dizer, né, do século passado, a gente está reproduzindo mais do mesmo e sem olhar para a dinâmica que já está posta, né, que é justamente essa singularidade, a descentralização, as interações com soluções muito mais eficientes, mais rápidas, recursos disponíveis, informações a uma rapidez incrível. Então, assim, é até difícil conceber profissionais hoje que estão indo para o mercado com os modelos passados, por assim dizer. E eu digo isso porque recentemente eu tive uma conversa com um proprietário de uma escola, né, de ensino médio, onde eu trouxe uma provocação muito baseada nas abordagens da Bimodais, e ele até considerou a questão da singularidade, mas ele foi quanto mais em reproduzir um posicionamento de que a faculdade, a universidade, ela não vai se dissolver, digamos assim, como fonte primária ou fonte principal de conhecimento, porque para você formar um médico, para você formar um engenheiro, você tem que passar por aquele modelo, né? Diferentemente de algumas outras profissões em que existe a maior possibilidade de inovações e liberdade e não adoção desses modelos tradicionais. Eu tentei explicar um pouco essa questão do descentralismo, do potencialismo, de como a interdisciplinariedade dos profissionais hoje ela é fundamental, né? Ao invés de segmentar tão de maneira nichada ou digamos assim, engessada, as abordagens do estudo e o estudo mesmo da vida. Ele, inclusive, rechaçou muita coisa assim do que eu abordei acerca da forma de se adquirir conhecimento hoje, que a gente não está necessariamente limitado às universidades. E trouxe até uma abordagem de que isso é argumento para que as pessoas com a classe baixa, né, socialmente falando, não acessem esses meios de obter conhecimento, né? E aí eu, na verdade, não estava trazendo o assunto para esse ponto de vista, mas ele interpretou como se houvesse uma negação diante da formação tradicional através das universidades. E, na verdade, na realidade, o que a gente estava propondo era um outro viés, um novo olhar sobre a ciência, sobre a maneira do desenvolvimento humano, da intelectualidade e de como viver nesse novo tempo. Então, eu vejo que... Eu também não insisti muito, porque eu vi que não foi muito bem compreendido. Então, né, algumas pessoas podem achar que é caso de internação. Eu não penso dessa forma, né? Eu, inclusive, me singularizei, me remodifiquei e repensei sendo Sapiens muitas vezes esse ano, e hoje eu estou realmente nesse porão, nessas primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, revendo muitas coisas e que estou vivendo de uma maneira muito melhor, também em virtude das contribuições que a Bimodais me proporcionou, em todos os aspectos, não só do ponto de vista pessoal, mas profissional também, até me alongando um pouco aqui no assunto. Mas isso, para mim, faz muito sentido, como não só pessoalmente, mas como uma pessoa que está acompanhando os acontecimentos da área de assessoria de imprensa, né? Eu penso que não já deu, esse modelo antigo aí já deu, essa música, esse repertório o disco já está arranhado. Precisamos de uma nova música. Tereza, o que a senhora me diz? Então, assim, tem muito a ver tudo isso que a Ana traz, e realmente é um repensar sobre. A gente está vendendo uma ideia totalmente inovadora, totalmente complexa, não vamos falar que é fácil, pois não é, porque nós estamos, né,
saindo de uma sociedade, saindo assim em parte, né, de uma sociedade muito marcada por contextos rasos e próximos, né? O ano que vem vai ser melhor, quando mudar a política, vai mudar. Então, a gente pensa só naquela coisa que a gente consegue tocar, ou olhar, ou visualizar. Então, muitas vezes, isso, que é o mais comum na sociedade, fica complicado para a gente desconstruir isso tudo, para a pessoa tirar essa venda e descobrir que existe uma coisa muito maior, que é histórico, que acontece, torna a acontecer, e a pessoa não enxerga isso. Então, realmente explicar tudo isso, Nico, a partir dessa questão da descentralização. Hoje eu recordei lá o áudio que você traz, né, da própria, vamos colocar assim, desconfiança de Malthus, né, que a gente trouxe assim como se fosse uma coisa, como assim? Isso não existe. Porque cada um pega um pedaço do elefante, né, um vê o rabo, outro vê o pé, outro vê... Cada um vai buscando só enxergar aquilo que é razoável para ele, não para a sociedade como um todo. E quando a gente está falando aí dessa casa do eu, de tudo além disso, a gente está pensando em que, se a gente tem mais gente com uma estrutura emocional, física e cognitiva, e mais saudável, vamos dizer assim, a gente vai poder realmente assim, entender que a gente tem tempo ainda para ensinar essas pessoas de que as coisas estão mudando. Então, assim, eu tenho muito... me traz muita angústia quando eu tenho que passar por essa questão que a Ana faz aí. Eu estou falando assim, chega da preguiça às vezes, entendeu? Chega da preguiça quando você tem que explicar um fundamento desse, porque você tem que desconstruir muitas coisas, né? Já tem uma análise que é feita da questão de local, né? Há pouco tempo atrás, a gente falava muito isso, não, porque a tecnologia ela chegou muito mais rápido lá, ou aqui, ou acolá, por isso que lá eles têm essa visão. E com essa visão que você traz aqui hoje, vamos colocar a partir aqui do Brasil, diretamente aí do estado do Rio de Janeiro, eu acho que nem quem está lá com todas as tecnologias chovendo torrencialmente sobre eles conseguem enxergar o que a escola bimodal enxerga hoje, de que essa mudança é muito mais clara, mais complexa para quem está cego para tudo isso que está acontecendo. Deixa eu comentar aí o que vocês falaram. Então, vamos começar um comentário, que é o seguinte. Eu escrevi aqui, do que a Ana falou, a tendência de andar no sopé da montanha. Isso aí tem muito a ver com o nosso querido padrinho, tem uma foto dele aqui no meu laboratório de inovação, que é o Thomas Kuhn, que escreveu aquele livro Estrutura das Revoluções Científicas. Então, ele diz que existe um momento da ciência normal e um momento da ciência extraordinária. A ciência normal é assim, os fatos que estão sendo estudados sobre determinado fenômeno, eles estão dentro do que a teoria prevê. Então, sei lá, olha, provavelmente vai chover, provavelmente vai ter um terremoto, provavelmente vai ter uma erupção, provavelmente as baleias vão sair da praia de Ipanema e vão para Copacabana nos próximos 2 meses, porque elas vão lá fazer não sei o quê. Então, essas previsões todas. Se as baleias não forem, se a erupção não acontecer e acontecer depois, ou se, de repente, o terremoto que tinha sido previsto para março só acontece em setembro, é que alguma coisa está errada nas teorias. Aí, o que ele vai dizer? A ciência normal precisa ser revista. Para que a gente possa rever a ciência normal, que é o sopé da montanha, a gente, não, isso aqui vai acontecer assim, vai acontecer assado, porque quando não acontece do jeito que foi programado, a gente tem que voltar para o alto da montanha. É o que ele chama de ciência extraordinária. É o momento extraordinário que você diz, não está rimando teoria com realidade.
Então, o que a gente tem que assumir hoje na sociedade é que ninguém previu, nenhum administrador, nenhum educador, nenhum político, ninguém previu a quantidade de mudanças que nós estamos assistindo a partir da chegada da internet, do digital. Então, o que a gente tem que afirmar é as nossas teorias sobre a sociedade não estão mais juntando realidade. Então, a gente precisa subir na montanha, que é uma metáfora do que o Thomas Kuhn chama momento extraordinário. Vamos rever este momento e procurar uma nova fórmula para que a gente possa, de novo, entender o cenário. E essa tem sido a missão da escola, no sentido de tentar entender. Segundo ponto importante, né? Eu acho que aí, quando a Ana estava comentando a conversa que ela teve com determinada pessoa de escola, e ele foi bastante avesso às suas ideias. Então, o que eu digo que acontece é o seguinte: nesses momentos extraordinários, nesses momentos de transição extraordinária, no momento em que as coisas não estão funcionando, e quando você traz uma ideia muito diferente do mainstream, existem dois perfis na sociedade, o quieto e o inquieto. Qual é a diferença dos dois? O quieto tem uma bancada reflexiva muito pequena. A separação entre a mente secundária e terciária dele com a mente primária é muito pequenininha. E essa bancada pequena não permite ele rever os paradigmas da mente primária. A facilidade, a característica do inquieto é justamente a capacidade que eu chamo de taxa de abstração, é uma capacidade maior. A bancada reflexiva é maior. Ele consegue entender que ele tem uma bancada aqui e aqui uma outra bancada, que isso aqui não está passível, não é uma coisa, não é uma rocha, não é uma coisa fechada. É possível fazer uma revisão. Essa pessoa que tem uma taxa de inquietude maior, ela tem capacidade de rever os paradigmas. E aí a gente tem aqui na escola como a gente está trabalhando com uma narrativa disruptiva, a gente tem aquela nossa política do palito de fósforo. Quando você se defronta com uma pessoa e você joga um palito de fósforo e você identifica que a bancada é pequena, você não gasta energia com aquela pessoa. Simples assim. Porque você fala, a bancada é pequena, não tem problema. Não é você que vai encaminhar essa caminhada. Tudo bem. A gente, nesse momento, precisa dos inquietos. Então, a gente tem que identificar os inquietos, aumentar o exército dos inquietos. E os quietos têm uma outra função na sociedade. É aquela função de consolidação, etc, etc. Mas não vão começar esse movimento. Então, é simplesmente, ok. E o tempo, hein? Aí depende da situação. O tempo, e aí vamos falar do tempo, vamos falar do Botafogo, vamos falar do Vasco, do Corinthians, do Palmeiras, de não sei mais quem, né? Ah, você viu os macacos da Amazônia que estão morrendo? E o aquecimento global. Aí muda o assunto, vai embora e toca o barco. Essa é uma questão. E para fechar, eu acho, tem duas coisas que eu queria comentar. Tereza falou da angústia. Tereza, então, o que eu digo é o seguinte: qual é o antibiótico contra a angústia? A gente tem uma missão, e aí eu queria que você entendesse o meu antibiótico contra a angústia, que a Tereza está falando de angústia, é o seguinte: é a percepção que as coisas têm que mudar e a sensação que elas não estão mudando. A angústia de ver que a gente podia ajudar bastante a sociedade, mas a gente não está conseguindo, porque a gente não consegue levar
a nossa mensagem para frente. Tudo bem. Então, isso gera uma angústia. Qual é o antibiótico para isso? A gente tem duas coisas que a gente pode fazer. Uma é o que a gente acabou de falar, é procurar os inquietos, tentar influenciar as pessoas que têm uma bancada maior. Então, a gente tem que desenvolver um método de ver. Olha, estou pensando assim, assim, assim. Aí a pessoa, poxa, é legal isso. Fala mais sobre isso, gostei. Queria entender mais. Aí aquela pessoa você vai influenciar. Você vai procurar um disseminador. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é a capacidade que a gente tem de escrever, de produzir, sabendo que o que a gente está produzindo hoje, se tiver qualidade, se tiver próximo da realidade, amanhã vai ser valorizado. Então, o que eu faço hoje, eu não me preocupo no curto prazo. Eu estou produzindo para o médio e longo prazo, porque eu acho que a coisa fica. Quando as coisas são boas, elas ficam. Então, a gente tem que se preocupar em fazer coisas, escrever coisas boas, né? Tentar influenciar os inquietos e esperar. Eu tive uma reunião importante aqui em Teresópolis, e talvez ele seja um padrinho da escola, para disseminar a escola. Aí a gente consegue, né? Se a gente consegue identificar um inquieto que tem poder, aí a gente talvez consiga. Sempre procurando isso. Talvez tenha encontrado. Ponto. Depois, até para... Queria fazer mais um comentário, depois eu deixo para vocês. O fator peladeiro da bimodade. Por que a gente conseguiu chegar em determinadas coisas no Brasil? E eu estava ontem comentando com uma amiga que o termo peladeiro vem de que no campo de futebol tradicional existe grama. E no campo dos peladeiros não tem grama, é tudo pelado. A pessoa joga no barro, joga no cimento, joga onde pode. Bota 2 sandálias lá, 2 sandálias aqui. Eu tive uma experiência muito interessante no Canadá, quando eu visitei em Montreal, que a gente foi jogar uma pelada. E o que foi engraçado que é o seguinte, os canadenses não sabiam como fazer pelada. A gente e os brasileiros, depois chegou um outro cara, o que aconteceu? Eles iam entrando no jogo, não tinha aquilo, o jogo de fora. Quando eu via, tinha 20 de um lado, 30 do outro. Eles não sabem o que é pelada. Ou é muito organizado, ou não consegue ser peladeiro. Então, o que eu acho que é interessante do brasileiro, e isso é uma característica que o brasileiro leva para fora, o brasileiro é peladeiro. Ele está acostumado com... hoje mudou não sei o quê, agora a inflação é tanto, agora... Talvez um pouco na América Latina seja assim. Mas o brasileiro tem essa característica. Você vê que na música, nas artes, nós somos muito criativos, né? A música brasileira, se você entra aí num país, sei lá, Índia, que tem muita gente, na China, você pega em vários países, você tem ali 3 ou 4 estilos musicais. No Brasil, cara, é um negócio gigante. É no Nordeste, é no Rio, é na Bahia, é no Sul, é não sei mais aonde, é uma mistureba. O cara pega tudo, pega o Raul Seixas, ele pega rock, pega funk, pega... Então, a gente é muito peladeiro. E isso permitiu a gente juntar uma série de autores que normalmente a pessoa, não, isso aqui é da ciência tal. E a gente construiu. Então, a gente pegou os canadenses e colocou a pelada dos canadenses. E é por isso que a gente fez essa diferença. Meninas, é com vocês. Então, é justamente sobre isso, sabe, né? Até para quem está nos ouvindo, entender um pouquinho, né? Quando você coloca isso tudo aí, que até casou com o que eu ia te perguntar, foi ótimo, e a gente traz o Pierre Levy com a inteligência coletiva, eu creio que a partir disso, além de você pegar as ideias dele e tal, você pega a essência do que é ler um monte de áreas para construir a base científica dessa escola, que não é comum em outros lugares. Então, assim, me veio rápido assim, essa questão do Pierre Levy e as inteligências coletivas,
Porque, assim, não tem como, e a Ana chegou a falar sobre isso também, né? São vários conhecimentos, são um contexto transdisciplinar, né? Para a gente trazer um conhecimento novo. Então, as pessoas que não se colocarem para aprender várias áreas, não é saber de tudo, não é ser especialista em tudo, mas ter uma compreensão básica de um pouquinho de cada coisa, não vai nadar nessa onda que está se abrindo aí depois dessa descentralização. Porque se a pessoa não tem conhecimento, né, nenhum, ela fica, acaba assim, se perdendo, afogando no meio de tanta informação. E volta lá na questão mesmo. São muitas informações, mas quais são as informações essenciais? Então, quando a gente vem nessa linha que a Bimodais nos carrega, vamos dizer assim, a partir de você, que é trazer o Canadá, que não era comum para ninguém, ainda até então, e trazer essa linha, assim, que é bem organizada para nossa... Então, assim, por que fica mais fácil para eu entender? É porque eu venho ali, Thomas Kuhn, depois McLuhan, depois vem Pierre Levy e vem o Nepô. Realmente, assim, dá para a gente compreender, entendeu? E já que a gente é os peladeiros, né? A gente já sabe que para viver no Brasil, nessa diversidade, nós já estamos acostumados a isso, é um dos poucos países com tamanha diversidade, então a gente já entendeu, de certa forma, enquanto inquietos, de que precisamos saber mais e abrir um leque de aprendizagem. É isso. É isso. Deixa a Ana falar, depois eu comento. O que a gente evidencia aqui com todas essas reflexões é o compromisso, né, da Bimodais no sentido de fazer de maneira séria e comprometida uma revisão literária com base técnica científica para apontar os caminhos, uma trilha sugerida pela escola que está em permanente revisão e aprimoramento, né? E isso que é o bacana, assim, muito que eu gosto da Bimodais, ela não engessa, incorporando novos saberes e compreensões que conversam, que geram ressonância com os princípios da escola ao longo do caminho, propondo assim para os alunos e os pesquisadores e quem tem essa curiosidade, esse espírito inquieto, né, de curiosidade para investigar de maneira livre. Eu acho que a liberdade aí entra com um dos pilares assim essenciais na busca do saber, do conhecimento, porque ela, além de promover a autonomia intelectual, que é um desafio hoje, né, na educação, porque o que a gente percebe é que dentro dessas estruturas tradicionais educativas existe um repertório, existe um cardápio pré-estabelecido, que se você ler um pouquinho a linha fora do que está ali dentro do negócio, você já vai ser, né, vai ser marcado, gado marcado. Então, assim, o que é realmente o saber? Né? O que é realmente o conhecimento? A epistemologia na essência pura. Então, eu acho que a Bimodais tem esse compromisso, promove liberdade e autonomia aos alunos, para que, nestes tempos odiernos, nestes tempos atuais, ele tenha possibilidade de estudar autores clássicos e os mais atuais de uma maneira conectada com o nosso tempo, né? Sem perder, mesmo que a gente traga dos canadenses, McLuhan, né, entre outros, os fundamentos que a história demonstrou que se repercutem e refletem no caminho da humanidade, a gente não fica obsoleto, muito pelo contrário, a gente se atualiza e se projeta para o futuro com um caminho sólido, pavimentando o amanhã. Então, assim, muito me assusta quando a gente vem abordar algumas situações e querem associar uma espécie de anarquismo, né? Quando eu vou ler, não, que é um anarquismo, eu falei, não se trata de um sistema político, é liberdade de conhecimento, de busca de saber, de ciência. Se está fazendo, está negando a ciência anterior, não estamos negando a ciência anterior, estamos criando uma nova ciência. Mas está fundamentada nos pilares da ciência do ontem. Mas, sem dúvidas, agora a gente está criando algo diferente, né? Com bases, com fundamentos, mas
com um olhar diferente, né? Com uma proposta nova. E uma coisa que eu observo muito também, sabe o que é? Hoje, esse termo inovação, né? Ele está muito na moda. E as pessoas, as empresas, as organizações estão se valendo, os profissionais, com esse. Tudo é inovador, tudo é inovação, é inovar, é isso e aquilo. Só que colocam a inovação como um elemento para agregar valor, né? Às iniciativas, mas de inovador acaba que não está tendo nada. E, assim, falando aqui a grosso modo, né? De maneira generalista. Por quê? Porque a gente percebe assim, uma tendência de se utilizar o termo para repetir o passado. É que nem aquela música de Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. E aí? O que é realmente? Então, fica aí a provocação do bem para a gente ver realmente se, de fato, as escolas, as instituições estão trabalhando a inovação com o real compromisso que a Bimodais está trabalhando efetivamente, ou se é mais um nome para enriquecer o repertório, né? Aí tem uma coisa legal que vocês estão falando, né? O fator peladeiro da Bimodais, a gente já falou, né? Eu falei o preconceito em relação ao Brasil. O que eu acho que o Brasil tem, e é por isso que eu acho que a gente fala assim, você vai num determinado lugar e fala, olha, nós aqui desenvolvemos tal teoria, o cara fala, mas não é do MIT? Ah, não é de Harvard? E aí o problema que acontece é o seguinte, os Estados Unidos têm uma característica em termos de conceituação, o Canadá teve uma outra característica, teve uma outra abordagem em termos de conceituação, e o brasileiro, ele tem uma possibilidade de conceituação, que é isso que está caracterizando a nossa abordagem, que é o jeito peladeiro de fazer conceituação. É o jeito peladeiro de teorizar. Se a gente pegar aqui o caso da Bimodais, vai pegar lá Ayn Rand, McLuhan, Pierre Levy, Thomas Kuhn, Mises Hayek, pega o Bill Wilson da inovação, aí depois ainda tem que fazer um outro mural aqui, pega o Mihaly, pega lá o Kahneman, pega o Goleman, junta todo mundo, coloca no liquidificador, liga o liquidificador para mete lá na coação, aí mete um morango, mete uma banana, aí junta com não sei do que, mete a granola, vambora, aí o cara, que é isso? Peraí, mas isso é ciência tal, você não pode, porque, querido, eu não estou preocupado em fazer joguinho, a gente quer entender a realidade. A gente quer entender a realidade, então a gente vai mixando. Isso é brasileiro. É carnaval, é samba, é frevo, e a gente está fazendo isso. Então, o brasileiro tem que entender que a gente tem que apostar nisso, que é o nosso diferencial. Entendeu? Esse diferencial o brasileiro tem. Eu vejo quando o pessoal volta lá de fora, vou dar os depoimentos, o pessoal diz, cara, os caras não são criativos que nem a gente. E a gente tem que perder esse preconceito que a gente tem com a gente mesmo. Né? O que a gente fez na Bimodais é original, porque eu pergunto para os 4 mosqueteiros, Manos, ChatGPT e tal, eu perguntei isso para eles hoje, quando eu falei da nova fórmula, eles falaram, isso é original, ninguém falou. Você acha que eles vão dar mole? Eles iam meter cacete, não. Sim. Eu vou dar o tempo para você, Ana, que eu vou continuar aqui só no negocinho, né? Um outro problema que a gente trabalha, que a gente pode trabalhar, desenvolver um artigo, é o problema da conceituação estagnante. O que é a conceituação estagnante? As pessoas não estão interessadas em entender a realidade. As pessoas estão interessadas em tirar proveito da confusão que existe hoje, da compreensão da realidade. Eu quero seguidor, eu quero vender palestra rápido, porque se está todo mundo confuso, o cara cria meia dúzia de coisas, umas palavras bonitinhas, que o Google gosta, e pronto, vamos embora, galera. E aí, ai, que bom, vambora. E aí vai... Então, é o conceituador estagnante que fica jogando, e aquilo vai gerando mais confusão, porque todo mundo vai... O que a gente propôs? Nós somos conceituadores potencialistas.
A gente não está preocupado em fazer sucesso no curto prazo. A gente não está. A referência da gente não é o número de seguidores. A nossa referência é: a gente está conseguindo juntar Lé com Cré, a gente tem uma coerência, o bom TRC do conceituador está crescendo, né? As pessoas que estão envolvidas na escola estão avançando, faz sentido, principalmente as previsões que nós estamos fazendo, está batendo? Está. Falamos do metaverso, não vai dar em nada, não deu em nada. Cadê o metaverso hoje? Agora, pega para ver quem teve coragem lá atrás para dizer que o metaverso não ia dar em nada. A galera hoje que falou que era o metaverso já está falando de inteligência artificial e BBB. Por quê? Porque o cara é instagrante. A outra coisa importante, antes de abrir para vocês. A gente aqui, além de tudo, criou a ciência 2.0, que isso é importante. Porque a gente fala ciência social 2.0. É uma nova forma de olhar a sociedade. Beleza. Quem começou isso foi o McLuhan. Quando ele disse mudou a mídia, mudou a sociedade. Quem falou sobre isso de alguma forma também foi o Malthus. Quando ele falou, quando aumenta a população, temos crises. Isso é ciência social 2.0. A gente está pegando eles e botando no liquidificador. Só que a Bimodais tem um case que eu acho que é o futuro da ciência. Qual é a perspectiva da ciência? A perspectiva da ciência 2.0 é isso. Pega um maluco, que nem o Nepô, que desenvolve pesquisa, um cara que as pessoas reconhecem que está fazendo diferente, e acompanha a pesquisa desse cara e apoia essa pesquisa. E, com isso, as pessoas acompanham a pesquisa. É isso que é a nova universidade. Não é o cara fazer a pesquisa e depois ir dar aula, é acompanhar a pesquisa. E a pesquisa ser viva. Na hora. Vocês, de repente, olha só, galera, de manhã aconteceu isso, a minha sacada de manhã, e vocês já recebem o áudio de manhã. Olha só a mudança que o Nepô teve logo de manhã cedo. Por quê? Porque a gente está fazendo ciência 2.0. Essa é a tendência daqui para frente. Claro que eu estou falando de conceituação disruptiva básica. Eu não estou falando de laboratório que está desenvolvendo tecnologia. Aí precisa de equipe, é uma coisa diferente. Mas nessa base do desenvolvimento de conceitos que não dependem de equipe, a gente está fazendo a ciência 2.0. Para fechar, e aí entrando em outro tema, que eu botei aqui, ó, a inovação virou cocaína da resistência à mudança. Que é essa frase que você falou, né? Do Cazuza, né? Que a gente visou o museu de grandes novidades. O que acontece? A inovação passou a ser assim, aquela camiseta que a gente trabalha aqui, já brincou muito, né? Que é a camiseta que diz: inovar pode, mudar não. Então a inovação virou bibibi, bibibi, bibibi. Agora presta atenção. Quantas pessoas hoje falam em ciência da inovação? As pessoas falam em sensações da inovação, né? Papinhos de inovação, que a gente tem que sair da caixa, que a gente tem que ir para não sei o quê, que a gente tem que ir para a Cracolândia, fumar não sei quanto, viajar na maionese e tal. Mas quantas pessoas estão desenvolvendo a ciência da inovação? Se a inovação é tão importante, por que ela não tem uma ciência? Me apresenta os pesquisadores no Brasil que estão desenvolvendo ciência da inovação. Quais são? Agora ganhou lá o prêmio Nobel que ganhou, os caras que ganharam o prêmio Nobel de Economia, falando de inovação. Continuam presos na economia. Falando da inovação na economia, mas não criaram a ciência da inovação. Ganharam o prêmio Nobel. Bato palmas para ele, tem coisa interessante. Mas eles estão tão longe de chegar onde que a gente está chegando. Está entendendo? Nepô, quer dizer que a gente não vai ganhar prêmio Nobel nenhum, a gente não está querendo aparecer, ganhar prêmio, etc, etc. Mas esse é o grande problema que a gente tem hoje. A inovação virou uma espécie de Cracolândia que todo mundo fala, ninguém quer mudar.
Fala, Ana. É a ciência de alto valor agregado, que eu agora vejo esse insight aqui, a ciência da bimodais, a ciência da inovação bimodais é de alto valor agregado. Por quê? Esse exemplo que você mencionou, no Brasil, quando você vai falar sobre um assunto, aí as pessoas já vêm querendo enquadrar e tal, e esse controle, né, sobre o que se está propondo, o que se quer estudar, o que se quer pesquisar. E aí o que a gente percebe fazendo uma associação aí à economia no aspecto nacional e internacional é tipo, eu tive nos Lençóis Maranhenses, né? E lá tem muita carnaúba. É uma palha que a comunidade ela trabalha na coleta, na colheita desse material, dessa matéria-prima, e o Brasil exporta. E aí depois o Brasil importa chip. E o chip é produzido com a folha da palha da carnaúba, com a palha da carnaúba. Então, o que acontece? A ciência no Brasil, o que é que a gente percebe? Que existe um controle onde é proibido ser disruptivo, fica parecendo isso, né? Enquanto a gente tem muita potencialidade, e aí, economicamente falando, o Brasil é um celeiro, mas desenvolvemos muito pouco diante da nossa capacidade de gerar produto de alto valor agregado. A gente prefere importar e pagar muito mais caro dos outros do que fazer o nosso próprio, né? Por isso que dizem que santo de casa não faz milagre, mas eu acho que faz sim, né? Eu acho que a Bimodais ela está aí fazendo sua pelada justamente para mostrar o seu diferencial, né? Onde a gente pode fazer muita coisa boa assim dentro da cozinha de casa. Fala, Tereza. Então, assim, volta justamente em tudo isso que eu coloquei nessa fala anterior, entendeu? É ter essa base, é saber de onde a gente está vindo, né? Porque nós viemos de onde? Dessa base teórica, fez uma miscelânea realmente de outras informações, porque nós estudamos também o contexto hoje do Sapiens centenário, né? Que é o mais importante. Então, parece assim, entre aspas, né? Era muito simples, né? A gente já sabia que a partir de tal, quando dá 60 anos, a pessoa aposentou, não tem que pensar mais nada, e a vida dela ia ser aquela rotina. Hoje a gente já vê que não. O mercado de trabalho, a sociedade como um todo, eles não estão conseguindo enxergar como encaixar esses centenários, entendeu? E são centenários com mentalidades riquíssimas, né? E quando a gente vai falar sobre isso, até quando eu converso sobre educação, e que tem esse preconceito, né, das inteligências artificiais, da IA, que o chat GPT, e eu coloco exatamente isso. O chat GPT nada mais é do que a condensação de todas essas bibliotecas, de todo o conhecimento dos baby boomers, dos X e Y e Z, condensado em um só lugar para você buscar. Não é uma coisa sem fundamento humano, né? Não é uma intelectualidade que não é humana. É a base da inteligência humana construindo tudo isso, e basicamente aquilo que a Ana falou, né? A preocupação que nós temos hoje de que essa escola é essencial, essa escola tradicional é essencial para a formação do advogado, do psicólogo, do tal. E a gente sabe que não é. O psicólogo que sai hoje de uma universidade com a base só da teoria e da visão que ele tem ali daquela escola, ele se dá mal no mercado hoje. Porque a complexidade da psicologia evolui exatamente como a gente está vendo aí as dinâmicas dessa sociedade descentralizada, né? O que era expressamente proibido antes da pandemia virou natural, né? Eu lembro, até que parece que foi uma pessoa aqui do projeto mesmo, que conversando com um dia, nesses momentos que a gente tinha na quarta-feira, no final do mês, ela falou sobre isso, que a esposa estava um temporal em São Paulo, como sempre, mas estava uma coisa assim, absurda. E ele falou assim, gente, pega esse paciente que você vai atender
liga para ele, vai lá no quarto e abre. E ela falou, você está doido, isso não pode, isso não tem ética que vai me embasar. Ele falou assim, 2 meses depois da mesma chuva, estava ela lá no quarto, tivemos que reconfigurar toda a casa para ela, porque os atendimentos passaram a ser online, porque não tinha como ser. E hoje a gente está vendo isso aí, essa bimodalidade, né, em todas as profissões. Então, assim, não adianta a gente quebrar tudo isso mesmo, de uma vez, abrir a porta e escancarar, não vai ser assim, vai ser uma coisa devagar, mas quando a gente começar a mostrar devagar tudo isso que a gente está construindo com solidez, eu acredito que as pessoas vão enxergar, vão pelo menos assim, tem uma luzinha no fim do túnel, eles não são tão malucos assim como eles estão falando, né? Porque quando a gente fala dessa capacidade da sociedade se desestruturar, sofrer crises e reestruturar em cima dessa crise, a partir de novas tecnologias, nova mídia e um novo modo de pensar também. Porque eu acredito que em cada momento dessa sociedade existiam ali pessoas disruptivas. Foram eles que foram nos dando sustentabilidade para ser quem somos hoje. Tem uma coisa que eu acho legal, que eu botei aqui, né? A gente acabou nem falando do porão, mas a gente pode falar do porão na próxima, que eu botei aqui, né? Título: Como viver em um mundo que o hoje já é ontem. Uhum. Então, o que eu acho que é interessante nisso o que acontece? Você precisa, quando você tem mudanças muito aceleradas, você precisa entender o que não muda. Como é que você se estrutura num mundo que muda muito? É o seguinte, olha, o que está mudando e o que não muda. No momento que você entende o que não muda, quando você entende o que não muda, o que acontece? Você fica mais malandro para poder entender o que muda. Você fala, tá mexendo nisso, mas a base não muda. Por isso que é importante o S sobre D sobre C. Quando a gente fala, aumentou a sustentabilidade, para você manter a sustentabilidade e você aumentando a complexidade, você tem que descentralizar. Então, o que você tem que passar para as pessoas? Meu irmão, muitas mudanças vão acontecer, mas todas elas vão na direção da descentralização. E o objetivo que a gente tem hoje na sociedade é melhorar a vida das pessoas. Eu fiz aí um texto essa semana sobre psicologia 2.0. Com certeza os psicólogos vão falar, ai meu Deus, psicologia 2.0. Sabe quantas pessoas no mundo hoje, segundo aí os GPTs, têm atendimento psicológico? 1% da população. 80 milhões de pessoas. Então, quando a gente fala, vamos passar isso para 1 bilhão, aí você vai dizer, o trabalho que vai ter, se a gente tiver 1 bilhão de pessoas sendo atendidas, cara, não tem... É imaginável a quantidade de trabalho que vai ter. Porque a inteligência artificial tem as suas limitações, aí tem que ver aonde que está falhando e a gente vai pegando o que está sobrando. Quanto mais gente tiver pegando carro, mobilidade, tendo atendimento de médico e de psicólogo e de justiça, não sei do que, mais a gente... E educadores, tem o coordenador lá do curso do CRI, né, falou que teremos professores em 2035? Sim, vamos ter, sim. Só que não vai ser esse professor meio barro, meio tijolo que a gente tem hoje. O que eu aprendo com a inteligência artificial e o que eu não consigo aprender com ela? Aí vem o novo professor. Muito mais gente estudando, muito mais oferta, muito mais demanda e muito mais coisa. E mais ainda, o Kleshak fala isso, que a gente tem uma dobrada na complexidade, que é quantidade e singularidade. Então, se o mundo parar hoje e não aumentar mais a população, o pessoal vai dizer, pronto, acabou o aumento da complexidade. Não, a gente está aumentando a singularidade. Cada vez mais o pintor, o cara está pintando, aí o cara está pintando em tela, daqui a pouco está pintando em pano, daqui a pouco está pintando não sei aonde, e aí vai caminhando, e outro que está tocando
sanfona e rock na sanfona. Então, tudo isso é aumento da complexidade. Sim. Então, como a gente combate o viver no mundo em que o hoje, né, já é amanhã, é vendo o seguinte, o que é que não muda? É isso que está tranquilo. Exato. E, assim, depois até pegando, fazendo uma analogia mesmo dessa casa do eu, né? Existe hoje, assim, eu acompanhei um debate ainda até entre os arquitetos, né? Dessa mudança da construção física do lar, né? O que é uma casa hoje? O que é essa casa? E como as pessoas começaram a entender que não dá mais para ficar copiando. A casa hoje tem que ser minimalista, e o outro vem e tal, e de repente as pessoas estão voltando a repensar que a casa que não tem eu, a presença do eu dentro dela, ela não faz sentido. Se eu não me encontro dentro dessa nova casa. Então, assim, até a arquitetura, ela precisa ter esse viés da psicologia. Eu vejo o quanto as pessoas já começam a conhecer, eu tenho que conversar. Quem é o morador desta casa? Quais são as necessidades dele, antes de eu trazer uma teoria de inovação, entre aspas, de como são as construções hoje. Então, se tem isso na casa, lar, né? Imagina a nossa casa. Quais são os tipos de mudanças que a gente precisa trazer? Aninha, o que você comenta? Uma coisa que eu descobri já tem um certo tempo, mas cabe aqui mencionar. Você falou, a gente tem que descobrir o que é que não muda. E a única coisa que eu, no momento, descobri que não muda, a única coisa que não muda é a mudança, porque a mudança está sempre acontecendo. É isso aí. Que não muda é a mudança. Eu tenho um comentário para a gente fechar, que é o seguinte, né? Essa ideia da Tereza, né, falando da casa, né, eu tive aqui visitas, né? A minha casa é muito personalizada. Eu fiz desenho, botei no desenho no banheiro, botei desenho ali perto do vaso sanitário, botei uns desenhos dos caras olhando assim. Na porta da entrada tem um cara com um olhinho assim. Fui botando aqui em cima, eu botei as principais montanhas da minha vida, fiz os desenhos das montanhas, saí colocando tudo, sabe? É uma casa personalizada, é como se fosse a minha roupa. A minha casa é minha roupa. Exato. É isso aí. E ela reflete uma pessoa que está se repensando, se personalizando, se identificando. Não é aquela casa que o cara contrata um decorador e a casa é a cara do decorador, é uma casa mais instagrante. Então, essa coisa que você falou, Tereza, eu acho muito importante. E a outra coisa que é importante nessa casa personalizada é o minimalismo da casa. É você realmente se desfazer daquilo que não faz sentido. Não faz sentido. Exatamente. Porque isso dá uma energia, né? Porque o que entra na casa, o que vai ser comprado, é uma coisa que vai sendo muito ponderada. Eu preciso realmente disso, ou eu vou acabar jogando fora. Então, as coisas vão sendo, sabe? E eu tive conversando aí com o empresário aqui de Teresópolis, e ele falou que quando ele resolveu comprar uma casa, ele morou muito tempo com a casa dos pais dele, todo mundo questionou. Aí depois, quando ele foi comprar uma casa, ele quis comprar uma casa pequena para poder ter um terreno grande para poder plantar. E ele, no fim de semana, fica plantando. Então, qual é a preocupação dele? Não foi mostrar para os outros o tamanho da casa, mas fazer uma casa que atendesse o seu bom TRC. Então, foi uma casa potencialista. Então, a importância da moradia ser potencialista, em que você se sinta bem, que o bom TRC, você olhando para as coisas, né? Eu botei ali na cozinha o símbolo do Ikigai, fui criando as coisas, na porta de entrada ali tem todos os meus mandamentos, de vez em quando boto um novo. Isso é uma coisa muito legal, porque mostra que você está vivo. Né? E bom, isso tem a ver, só para a gente fechar, talvez pode ser alguma discussão depois.
com cada setor da sociedade. Entendeu? Por exemplo, a escola. Se a escola não entender que não dá para trazer um engenheiro de fora, né, para construir essa casa, sabendo que ali dentro tem várias subjetividades, vários... Então, assim, fica mais complexo. Então, assim, acredito que a maioria da sociedade está perdida justamente por isso. Não tem uma linha para se seguir para essa construção. Então, quando eu não tenho essa linha, eu faço essa linha igual, né? Vamos fazer um mapinha e achar que tudo vai dar certo. Com a mesma psicologia do Nordeste com o Sudeste, a mesma escola para o Nordeste, para o Sudeste, e achar que vai fazer uma avaliação geral de tudo isso única e que vão ter um resultado que realmente traga um gráfico que tenha algum significado. Então, enfim, perda de tempo. Ana, como é que você fecha aí? Eu fecho dizendo o seguinte, que não adianta reformar o espaço da casa, da escola, com áreas abertas, livres, de forma inovadora, usando os jargões da moda, se a mentalidade continua arcaica. É preciso mudar a forma de pensar, para aí daí, então, a gente mudar o espaço exterior, o espaço físico, que também reflete o nosso espaço interior. Não adianta mudar a forma se a mentalidade continua a mesma. Bom, pessoal, então vamos lá. Nós estamos aqui fechando o Nepocast. Queria, então, te convidar para fazer parte da Bimodais. A Bimodais trabalha na ciência 2.0, é o desenvolvimento de uma pesquisa peladeira, né? A pesquisa peladeira feita no Brasil sobre o mundo digital, e acho que você vai ter um grande diferencial. Se você quiser participar, me manda um zap. 21 99608 6422. Repetindo, 21 99608 6422. Vamos em frente. Tchau, tchau.